E ontem, no dia 1º de abril, o UFC anunciou que Dana White faria aquelas suas famigeradas lives, que ou iriam arruinar o nosso dia, ou iriam melhorar ele em 100%. E por um breve momento eu achei que essa live seria uma pegadinha, que o Dana White ia fazer a gente esperar o dia inteiro, pra só no final ele falar que foi 1º de abril. Mas teve a live e no final eu queria muito que fosse pegadinha. Bom, vamos ao que interessa e vamos falar dos novos anúncios do Dana White. Vamos lá. E pessoal, quero lembrar pra vocês que nesse mês vai ter o UFC 314. Dia 12 de abril, um card simplesmente imperdível para o público brasileiro. Vai ter o Diego Lopes disputando o cinturão dos penas contra o Alexander Volkanovski, ou seja, no dia 12 de abril podemos ter um novo campeão brasileiro no UFC. Vai ter a luta entre Michael Chandler e Paddy Pimblett, vai ter Jean Silva da Fight Nerds contra o Bryce Mitchell, a estreia do Patrício Pitbull, enfim, um dos melhores cards do ano, e a Stake tá preparando uma promoção imperdível para esse evento. Aguardem, porque na semana da luta vocês vão ver a nova promoção da Stake. Mas por hora, para você não ficar de fora e também para participar desse card que vai ter nesse sábado, Fight Night Josh Emmett contra Lerone Murphy, criem logo sua conta na Stake, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code aparecendo aqui na tela, para participar das promoções exclusivas que somente a Stake possui. Afinal, é a patrocinadora oficial do UFC e a única casa de apostas em todo o Brasil com promoções exclusivas para os fãs do MMA. Mas vamos lá, vamos ao elefante da sala. O UFC tinha duas grandes broncas para resolver. A primeira era a situação do Carlos Prates, que teve a sua luta contra o Geoff Neal cancelada no UFC 314, já que o Geoff Neal acabou sofrendo uma lesão e teve que ser retirado do combate. E a segunda bronca também era nesse mês de abril, porque estava marcada uma luta entre Jamal Hill e Khalil Rountree para o Fight Night em Newark, só que a luta acabou sendo cancelada depois que o ex-campeão dos meio pesados agravou uma lesão que ele sofreu na luta contra Jiri Prochazka. Mas vamos voltar para o Carlos Prates. Quem deu a notícia que a luta dele havia sido cancelada foi o John Anik durante a transmissão oficial do UFC Fight Night no México. E nessa transmissão ele também prometeu que, apesar da luta ter caído, grandes novidades seriam anunciadas para o Carlos Prates ainda essa semana, dando a entender que, apesar da luta ter sido cancelada, uma luta maior ainda seria anunciada para o brasileiro. E aí a gente começou a teorizar. Eu disse que as grandes chances seriam Kamaru Usman e Colby Covington, que eram dois veteranos acima do Carlos Prates no ranking. E dado o interesse que o próprio Dana White admite que tem no brasileiro, faria sentido colocar ele contra um desses dois veteranos. Ontem, o Ian Garry, antes da live do Dana White, disse que grandes novidades também estavam por vir, que uma nova luta seria anunciada. E aí tudo se juntou, quando o Dana White oficializou que o novo evento do UFC Newark vai ser Carlos Prates contra Ian Garry no dia 26 de abril. E vamos lá. Tecnicamente falando, essa luta faz bastante sentido. Eu sei que a gente estava esperando um Kamaru Usman, um Colby Covington, mas parando para analisar friamente, não tem nada de errado em marcar essa luta. É o 11º do ranking enfrentando o 7º. Seguindo o ranking, faz total sentido o 11º enfrentar o 7º, principalmente porque o 7º vem de derrota e o 11º vem de vitória. E de todo modo, o Carlos Prates ainda saiu no lucro, porque o Geoff Neal era o 10º do ranking e agora ele vai estar enfrentando o 7º. Ou seja, se vencer, ele vai subir ainda mais posições no ranking. Vai ficar basicamente na beirada do top 5. Mas lógico, o desafio também aumentou, e muito. Se antes ele ia enfrentar um boxeador um tanto limitado como o Geoff Neal, agora ele vai enfrentar um lutador totalmente completo. Ian Garry é maior, é muito perigoso em pé e também tem muita habilidade no jiu-jitsu. É basicamente um lutador completo, ele pode se virar em qualquer área. Mas é meio que natural, é o que se espera. Maior o prêmio, maior o desafio. Eu sei que muita gente, inclusive eu, preferia que o Carlos Prates enfrentasse um veterano como o Kamaru Usman, até porque uma vitória seria importantíssima. Seria a chance de vencer um dos maiores nomes que essa categoria já teve. E seria uma catapulta pro Carlos Prates entrar logo no top 5 da categoria. Mas não existe nenhum absurdo nessa luta do Prates contra o Garry. Uma hora ou outra, se for pro brasileiro chegar no topo, ele teria que passar por alguém parecido ou o próprio irlandês. É inclusive melhor que isso aconteça agora do que mais pra frente, porque em caso de derrota vai dar tempo pro Carlos Prates melhorar e aperfeiçoar seu jogo. Parando pra analisar, é uma luta muito bem casada e que desperta muita curiosidade.
Eu tô curioso pra ver o que o Ian Garry vai fazer, se ele vai se arriscar em pé com Carlos Prates ou se vai colocar em prática o seu jiu-jitsu, da mesma forma que ele fez com Michael Page. E outra, como é que o Carlos Prates vai se sair contra alguém do jiu-jitsu do Ian Garry? E ele vai precisar passar por esse teste, visto que agora o top 3 da categoria tá lotado de wrestlers, como por exemplo o campeão Belal Muhammad e o primeiro do ranking Sean Brady. O UFC também foi bem inteligente, numa tacada só, resolveu a situação do Carlos Prates e também resolveu a situação do UFC Newark, que tinha perdido o Jamal Hill. Mas o absurdo vem agora, porque nesse pacote de lutas anunciadas, o Dana White também confirmou que Sean O'Malley vai ter uma revanche imediata contra Merab Dvalishvili, valendo o cinturão dos galos na luta principal do UFC 316. E eu vou dizer pra vocês uma coisa: que falta o Poatan tá fazendo pro Dana White. Porque o que aconteceu pra mim tá muito claro. Parece que o UFC não tava com muitas opções pra servir de evento principal pro UFC 316. Eles estavam precisando de uma luta pra encabeçar esse card, só que não estavam encontrando. Principalmente agora que não tem um campeão como o Poatan que pode salvar 3 cards por ano. A solução então foi essa revanche sem pé nem cabeça. E não faz o menor sentido Sean O'Malley receber uma revanche imediata contra Merab Dvalishvili. Se nem o Aljamain Sterling, recordista de defesas de cinturão dessa categoria, recebeu uma revanche imediata contra o próprio O'Malley, qual o sentido do O'Malley receber uma revanche contra o Merab? O O'Malley nem foi esse campeão tão grandioso assim. Ele venceu o Sterling, uma grande vitória, só que a única defesa de cinturão dele foi contra alguém que estava fora do top 5. Fora que ele perdeu claramente pro Merab, não havia a menor dúvida que o georgiano superou o americano naquela luta, e sinceramente não vejo o cenário mudando. Sim, não vou pagar de inocente, além da falta de opções, o UFC tá claramente tentando reviver o hype do Sean O'Malley, que na minha opinião foi totalmente enterrado pelo Merab, e acho que a única forma de reverter esse cenário é se ele entrar no octógono no UFC 316 e simplesmente destruir o campeão georgiano, da mesma forma, por exemplo, que o Conor McGregor fez com Ed Alvarez. Mas eu não vejo isso acontecendo, eu vejo o Merab vencendo de novo e se estabelecendo como campeão dominante da categoria. Faria bem mais sentido agora casar Merab contra Alexandre Pantoja, visto que o Alexandre Pantoja tá precisando de um desafio. Ele basicamente zerou e platinou a categoria dele. Bom, mas é isso que vamos ter. Ainda de brinde vai ter Juliana Penha contra Kayla Harrison pelo cinturão dos galos feminino, que é basicamente para oficializar a passagem do bastão. A Juliana tá basicamente segurando o cinturão até que a Kayla Harrison chegue lá. E em caso de vitória, eu acho que a Kayla pode acabar revivendo essa divisão dos galos que tá morta desde a aposentadoria da Amanda Nunes. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.